Sejam todos bem-vindos. É sempre um grande prazer e uma grande oportunidade que nós temos de estar juntos, mesmo distantes. Nós temos essa ferramenta que permite que a gente se una, apesar da distância, e que nós possamos adorar juntos, que nós possamos orar juntos, e isso vai unindo, isso vai fundindo mais os nossos corações. Então, eu vou ler alguns textos rapidinho das Escrituras, porque para a nossa oração é sempre bom nos basear na vontade de Deus, naquilo que Deus fala conosco e cada vez que nós temos essa reunião, eu fico perguntando para Deus o que Ele pode nos dar, o que Ele quer nos dar. Nem sempre nós somos capazes de discernir perfeitamente a vontade de Deus, mas esperamos na fidelidade, na graça do Espírito Santo de nos guiar para orar segundo a sua vontade. Duas palavras vieram para mim hoje, né? Que assim, dois pensamentos, né? O primeiro aparece duas vezes em Efésios capítulo 1. O primeiro capítulo de Efésios, eu nem vou falar muito sobre o contexto, mas eu queria chamar a atenção para duas palavras. Eu achei interessante eu pensar nisso, porque eu tenho até, entre aspas, uma bronca, às vezes, com algumas palavras que tem na maioria das traduções bíblicas. Eu nem estou lendo a versão que tem essa palavra, mas eu vou ler Efésios 1, versículo 5, e depois versículo 9, que aparece essa mesma palavra. No versículo 5 fala: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Alguém aí deve ter uma tradução que fala o beneplácito. A minha bronca é com a palavra beneplácito, porque a maioria das pessoas não entende, não sabe o que é beneplácito. Então, eu comparei algumas traduções. Uma está aqui, como essa aqui, que fala o bom propósito de sua vontade. Outra fala a boa determinação de sua vontade. E outra ainda fala benevolência da sua vontade. Então, muitas vezes são palavras, né, assim, ó, o beneplácito de sua vontade, ou benevolência de sua vontade. Eu sei que é coisa boa, mas às vezes eu não sei muito o que isso significa. Mas o que eu sinto que o Espírito Santo verificou para mim hoje foi que Deus, eu vou falar uma coisa muito óbvia, mas que a gente sempre precisa lembrar. Deus tem um plano muito, muito bom. O plano da redenção, o plano de formar um novo homem, o plano que ele fala nesse capítulo, que nós somos escolhidos em Cristo, o plano no versículo, acho que eu não li, o versículo 9, né, que ele repete essa mesma palavra. Ele diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta, o mistério, a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento de seu bom propósito. Então, a primeira coisa que nós estamos reunidos aqui hoje para orar de acordo com o bom propósito de Deus. Deus tem algo, a gente sabe que é bom. Jesus veio, morreu na cruz, a redenção, ele vai nos levar para uma vida eterna com ele. Mas, gente, permita-me dizer uma coisa: o plano de Deus é muito, muito melhor, muito mais rico do que normalmente nós imaginamos, do que normalmente nós repetimos. Tudo isso. Ele nos resgatou dos pecados, ele comprou uma vida eterna para nós, ele vai nos levar para viver para sempre com ele. Mas Deus tem algo, tem outros textos, né, como em 1 Coríntios 2, que fala que nem entrou no coração humano, a gente nem conseguiu entender qual é a plenitude desse propósito. Nós, assim, é como um pai, uma mãe, fala assim: eu tenho uma surpresa para vocês, para os filhos. Eu tenho uma surpresa. E os filhos ficam imaginando: nossa, será que é? Nós vamos passear no parque, ou é um sorvete, ou é
um presente, assim, e é muito, muito melhor do que isso. Então, esse é o primeiro pensamento que eu queria dar. Eu não vou me alongar, mas, assim, esses dois textos e vários outros falam a respeito do bom propósito de Deus. E esse bom propósito, que a gente sabe só um pouquinho, é muito maior, muito mais rico, muito mais completo do que nós podemos imaginar. Tem coisas que ele não revelou ainda, né? Efésios 1:9 fala assim, ele revelou sua vontade secreta. Tem mistérios, tem coisas que nós não sabemos ainda. Mas eu quero também desafiar todos nós, porque por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo, nós temos condições de saber muito mais do que a maioria de nós sabe. Nós estamos vivendo, pensando em alguns aspectos desse beneplácito, dessa boa determinação de Deus, desse plano de Deus que é tão maravilhoso. É muito rico, é muito variado. Deus não fez algo para ser tudo igual, Deus não fez uma eternidade para ser uma coisa monótona. É muito, muito mais. E mesmo antes da vinda de Jesus, tem muita coisa boa. Temos provações, tem coisas ruins que as Escrituras também predizem, mas tem muita coisa boa que Deus preparou para que nós pudéssemos participar. Então, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é talvez até um pouco contraditório, é o seguinte: o nosso chamamento dentro do novo homem, dentro da redenção, 1 Pedro 2, né, aquele texto tão conhecido, que vós sois nação santa, sacerdócio real, Deus nos chamou para fazer parte. É algo assim também que às vezes a gente fica assim até, eu sei que a gente faz parte, eu sei que Jesus nos colocou nos lugares celestiais, sentados com Cristo, eu sei que nós temos tudo isso, mas tem algo muito precioso que Deus nos chamou para fazer parte disso. Em síntese, nós podemos chamar, tem várias facetas, vários aspectos, mas em síntese é de ser sacerdotes. Então, veja se vocês já conseguem entender onde eu quero chegar. Tem um plano maravilhoso que Deus preparou, tem aspectos que a gente não sabe, tem aspectos que vão acontecer no futuro, mas tem aspectos que vão acontecer ainda no nosso tempo, na nossa geração. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso aqui, mesmo em Efésios, que é um livro riquíssimo. Ele falou sobre o mistério de judeus e gentios ser coparticipantes. Então, o coparticipante não é um ser inferior, não é um ficar passivo, não é ficar à distância pensando, que legal, tem judeus e gentios, mas é um envolvimento. Acho que a palavra que veio assim para mim hoje, assim, pensando nessa reunião, na nossa oração, é um propósito fantástico, é um plano maravilhoso que Deus preparou, e Ele nos chamou para ser participantes, para ser sacerdotes. O sacerdócio é oração, mas é uma oração que envolve a nossa vida. Então, isso aqui também tem tantos... nós cantamos agora há pouco, né, sobre como Jesus viveu esse sacerdócio. É claro que nós não temos a capacidade, nós não somos capazes de ser sacerdotes no nível de Jesus. Jesus deu a própria vida, porque ele não tinha pecado, era o Filho de Deus. Mas veja só um texto aqui pertinho, em Colossenses 1, veja o que Paulo fala sobre a vida dele, e que é um modelo para nós. É Colossenses 1, 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo
que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Então, aqui nós temos algo muito profundo também que vale a pena a gente meditar e internalizar e pedir a Deus para que isso seja uma realidade. Paulo está dizendo que existe uma medida, existe uma maneira, não por nós, mas existe uma maneira em que o Espírito Santo dentro de nós nos leva a continuar essa obra de sacerdócio de Jesus, sofrendo. Não vamos falar sobre sofrimento, né? Vamos falar sobre uma coisa mais feliz. Não, ele fala assim: alegro-me quando sofro por vocês. Hebreus fala assim que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Então, a cruz, ela não pode ser suportada com tristeza. Ninguém vai dar conta da cruz com tristeza. Mas eu me alegro porque, e aquela ilustração que Jesus deu no Evangelho de João, quando ele falou assim: olha, a mulher, quando vai dar à luz, ela sofre, mas depois ela nem se lembra do sofrimento por causa da alegria de ter dado à luz. Então, essa é a ideia. Nós não estamos falando sobre um sofrimento que nos... Assim, todo sofrimento é penoso, não é legal passar por sofrimento. Mas quando você sofre por uma causa, eu vou mudar essa palavra, assim, essa palavra de sofrimento realmente existe e muitas pessoas sofreram e muitas pessoas hoje estão sofrendo em favor do evangelho, porque nós temos nossos sofrimentos pessoais, mas que não são necessariamente um sofrimento em favor do corpo de Cristo. Mas Paulo estava falando de um sofrimento que ele carregava e que era uma alegria para ele. Então, eu só quero sintetizar isso no seguinte pensamento. Estamos falando há bastante tempo aqui no TJC2 sobre o novo homem. Nós estamos falando sobre a visão que Deus deu, que faz parte desse beneplácito, dessa boa vontade, desse propósito que Deus determinou e que é muito bom. Acho que é mais ou menos você imaginar o primeiro capítulo de Gênesis. Tudo que Deus criava, ele olhava assim: nossa, mas isso aqui é bom demais. Estava na mente dele, ele criava os céus, criava os passarinhos, os peixes, e ele olhava e falava assim: isso é Deus mesmo se admirava daquilo que ele fazia, assim, isso é bom demais. Então, quando Deus olha para a redenção, quando Deus olha para o novo homem, quando Deus olha sobre judeus e gentios juntos, formando algo belo, algo maravilhoso, Deus olha para assim, isso é bom demais, isso vai trazer alegria, isso vai trazer cura para o mundo, isso vai trazer a volta de Jesus, isso vai trazer a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo estava dizendo, olha, nossa leve, momentânea aflição produz um eterno peso de glória. Mas eu nem quero tanto enfatizar sofrimento, como eu disse, isso faz parte. Mas, assim, para a gente não ficar muito, muito pesado sobre isso, eu só quero falar a palavra envolvimento. O que tem ficado muito forte para mim, ao longo de meses, essa jornada do TJC2 e caminhando com irmãos messiânicos e tudo que tem a ver com unidade, não é só com os irmãos judeus, mas é com unidade de maneira geral, é uma coisa maravilhosa, mas requer envolvimento, requer doação. Dentro de uma família, um casal não vive uma perfeita união sem doação. As coisas não vêm por causa da carga que nós carregamos de pecado, as coisas não vêm assim, numa vara de mágica. Então, envolvimento. Eu quero ser na minha família, eu preciso me envolver. Isso requer tempo, requer doação, requer cultivar. Eu quero ser com outros irmãos que são diferentes, eu quero me envolver.
Então, Paulo está dizendo, eu me alegro, porque é uma continuação. É como se Jesus, o que ele fez na cruz, perfeito, acabou, consumou. Mas para isso se tornar uma realidade, Jesus continua se envolvendo. Paulo fala assim de completar o sofrimento, de uma continuação do envolvimento. Então, se você está participando dessa reunião hoje pela primeira vez, ou se é pela 10ª ou 20ª vez, Deus está nos chamando para um envolvimento. Deus está nos chamando para oração, isso é muito importante. Isso é um alicerce. Mas a oração, ela nos leva ao envolvimento, envolve a unir nossos corações, envolve sentir pelo outro. Você não pode se tornar um com o outro e ser impermeável aos seus sofrimentos, aos seus sentimentos. Isso não existe. Então, ser um novo homem é nos envolver, é nos tornar sacerdotes, na oração, mas não só na oração. Quando você ora, muitas pessoas já contaram essa experiência. Começa a orar por alguém que está passando falta, vamos supor, e Deus fala assim: que tal eu usar você para ser a resposta da sua oração? Missões, ajudar alguém, enfim. Como eu posso me envolver? Ok? Então, eu vou ler só mais um versículozinho que quando Paulo fala em 2 Coríntios 8, ele fala sobre Paulo, ele procurava fazer as igrejas, ele viajava, começava igrejas em outras partes, e ele procurava fazer com que as igrejas, normalmente igrejas de gentios, né, tinha às vezes presença de alguns judeus, mas a predominância, né, das igrejas que Paulo levantou em outras partes ali do Oriente Médio, né, onde hoje é Turquia, Grécia, esses lugares assim, ele procurava fazer com que o povo, as igrejas, se envolvessem com seus irmãos em outras partes, e principalmente em Jerusalém, em Israel. Então, em 2 Coríntios 8, ele fala assim, versículo 1, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, eram pessoas pobres, transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência. Não era essa coisa assim, gente, vamos contribuir, mas as pessoas que pediam. Como que a gente pode? Como é que a gente pode ajudar? Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Mas o versículo que eu queria chamar a atenção agora é o 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então, a questão, o ponto Deus tem um plano maravilhoso, ele vai cumprir esse plano, se eu fizer parte dele ou se eu não fizer, Deus vai fazer, porque ele é Deus, mas como ele é Deus, e como ele é amor, e como ele atrai, ele vai atrair muitas pessoas. Eu espero que eu seja sensível, que eu me deixe ser atraído pelo amor de Deus e que eu queira me envolver naquilo que Deus me chamou. Nem todo mundo é chamado especificamente para o TJC2, mas isso aqui é um chamado. E eu espero que cada pessoa aqui sinta isso, né? Que Deus está chamando. É uma coisa progressiva. Aos poucos, Deus vai
mexendo. Primeiro a gente começa a orar, a gente ouve, a gente fica sabendo de algumas coisas, e Deus vai nos envolvendo. Deus é muito sagaz, Deus é muito, ele tem estratégias, ele sabe como nos atrair. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos nos envolver na oração, na contribuição, mas Deus vai abrindo outras coisas. Isso vai acontecer. Talvez nem para todo mundo que está aqui, dependendo de onde você mora, onde você está, talvez não tenha algum jeito de se envolver com uma comunidade messiânica. Mas aos poucos, mesmo à distância, Deus vai nos envolvendo. Então, eu quero falar, já falamos de outra vez, eu vou só repetir, nós vamos participar de uma assembleia, de um pré-concílio em Jerusalém, no mês de outubro deste ano. Eu não sei ainda quantas pessoas vão conseguir participar de outros países. Eu sei que o Brasil já tem 12, 13, 14 pessoas, estamos aí ainda confirmando algumas coisas, mas talvez nós tenhamos alguma coisa, quem sabe, em torno de 15 pessoas. E uma das pessoas responsáveis por cuidar de toda essa parte, porque a ideia é ter umas 300, 350 pessoas do mundo inteiro, representando todos os continentes, assim, o maior número de países possíveis, e não só países, mas correntes diferentes do cristianismo. A ideia é juntar mesmo, que seja uma assembleia, que seja uma pequena amostragem do corpo de Cristo no mundo inteiro, dizendo: nós queremos ser um com nossos irmãos messiânicos. Mas eu só queria dizer assim, que eu estava pleiteando mais uma vaga do Brasil com um irmão japonês que é responsável pela organização, né? E eu falei assim, a gente tinha feito uma lista de quase 30 nomes, né? Mas nem todos puderam também, né? Já não vão conseguir participar. E eu falei assim, nós estamos aí com 12, 13, né? A gente poderia ter mais uma ou duas vagas. Ele falou assim, Brasil tem 12, 13, e o Japão só tem 2 pessoas representando, né? E acho que não é porque tem limite, acho que porque não conseguiram mais pessoas para ir. Mas, assim, eu acho que é um privilégio. Eu não sei quantas pessoas vai ter de outros países, mas eu acho que o Brasil já está numa posição privilegiada. Mas algumas pessoas que realmente precisam estar, nós sentimos que devem estar, não têm condições financeiras. Você pode contribuir e ajudar, se possível, até fazendo uma contribuição mensal daqui até setembro, por aí, para ajudar essas pessoas, algumas dessas pessoas. Algumas pessoas não precisam de ajuda, mas algumas precisam. Pelo menos 2, inicialmente, nós gostaríamos de ajudar. Então, isso é uma coisa assim, para a gente orar, para a gente sentir parte. Você faz parte dessa assembleia. Algumas pessoas até perguntaram, eu posso ir também? Eu falei assim, infelizmente, a gente tem um limite, a gente não pode, não é uma conferência aberta, mas você pode participar ajudando, e nós vamos também compartilhar o que vai acontecendo daqui até lá, mas especialmente lá, e você pode orar também, porque é se você tem alguma ideia da importância que certas coisas têm no plano de Deus, Satanás tem uma ideia, ele pode não entender a estratégia de Deus, ele não pode não saber exatamente o que Deus vai fazer com aquilo, mas ele percebe que tem algo importante e ele faz tudo para impedir. Então, nós precisamos orar para isso também. E eu só queria colocar também, nós já tínhamos colocado isso, alguns acompanharam, mas nós estamos, nosso alvo é relacionar-nos cada vez mais próximos com irmãos messiânicos no Brasil. Nós queremos, estamos juntos com os messiânicos em Israel e nos Estados Unidos, na Argentina, em outros países, mas nossa primeira responsabilidade, nosso primeiro potencial de fazer alguma coisa é aqui no Brasil. E para alguns de nós, né, que estamos aqui na região de São Paulo,
a nossa facilidade é com as comunidades que tem na cidade de São Paulo. Então, eu queria pedir a oração, depois nós vamos ter até quem pôde participar também, segunda-feira passada, nós tivemos uma reunião maravilhosa com 10 congregações messiânicas representadas. Foi algo também, assim, a gente já achou que dezembro do ano passado foi um marco, mas essa desse mês de março acho que foi além. Então, a gente sente que Deus está fazendo algo e vocês têm sido uma parte disso, vocês têm participado, vocês têm orado, vocês têm contribuído, então, isso tem sido de grande importância. Mas eu queria colocar, nós estamos, muitos aqui já conhecem de nome, já participaram de reuniões com Daniel Woods, é uma pessoa com quem Deus tem nos unido bastante, temos caminhado com ele, temos sentido vários desafios, nós temos nos envolvido com ele. E é uma coisa assim muito, muito especial quando alguém com quem a gente nem tinha tanto relacionamento e são pessoas, se alguém já começou a andar com judeus, talvez, claro que tem exceções, nem todos são assim, mas muitas vezes por causa de tanta coisa que já aconteceu na história, tantas perseguições e tantas traições, muitas vezes nossos irmãos messiânicos, eles ficam assim um pouquinho receosos, um pouquinho desconfiados, não vão assim abrindo e contando e nos incluindo em aspectos tão pessoais. E eu tenho tido assim uma experiência que tem me deixado assim muito, muito admirado e muito tocado por Deus, de ver alguns que estão, não só Daniel, mas outros irmãos, estão mandando mensagem para falar de coisas pessoais. E a gente vê pelo jeito da pessoa que ela não seria assim. Eu não sou tão amigo assim para a pessoa ter essa confiança. Então, o que Deus está fazendo? As pessoas, esses irmãos messiânicos, estão sentindo, e não é uma coisa minha só, estão sentindo, todos vocês estão sentindo o nosso amor por eles, estão sentindo, alguns deles até falaram assim, eu via falar do TJC2, achava que era uma coisa que vinha de fora, achei que era uma coisa meio assim, que não era muito interessante para nós, e eles estão sentindo uma mudança, estão sentindo desejo de nos incluir, desejo de orar juntos, desejo de abrir o coração. Então, isso tem sido muito gratificante, é resposta de orações, e eu queria dizer que todos vocês fazem parte disso. Então, eu queria colocar, claro que nós queremos ir colocando todos os líderes messiânicos que estão participando conosco, né? Vocês, se alguém lembra do nome de alguém, eu só queria colocar esses 3 irmãos de São Paulo, porque já estamos caminhando, tivemos uma reunião, vamos ter outra agora em abril, com os 3 irmãos, e a gente sente que é algo que Deus está fazendo. Ninguém poderia ter feito isso. Estão se aproximando entre eles e estão se aproximando a nós. Então, isso é algo fantástico. Então, lembre de orar pelo irmão Daniel Woods, pelo irmão Gustavo Karch e pelo irmão Gilberto Branco, ok? Esses 3 irmãos, estamos num processo de envolvimento, mais suportando cargas uns dos outros, mais misturando entre nós, mais sentindo a dor do coração deles em situações específicas. Então, e um deles me falou essa semana, falou assim, olha, eu peço que ore por nós. Ele até acho que não queria muito que falasse o nome, mas é um desses 3. Mas, assim, ele pediu oração, porque sente, às vezes, uma opressão, às vezes sente um ataque. Então, vamos orar para que Deus fortaleça, vamos orar para que Deus levante, e isso faz parte, então, desse plano maravilhoso que Deus tem, que Deus preparou. A minha sensação em cada passo é assim, uau, Deus, que privilégio! Eu não imaginei nada. Eu não criei nada. Eu não sou
origem de nada. Eu simplesmente tive o privilégio de fazer parte de algo que o Senhor está fazendo. Então, vamos todos nós nos envolver dessa maneira e sentir que Deus está nos chamando de uma maneira tremenda para envolvimento. A nossa reunião, se alguns participaram segunda-feira agora, é dia 13, e agora hoje pode ser mais. São duas reuniões iguais? Não, elas não são iguais. Nós estamos enfatizando muito a oração, agora nas duas. Mas a oração normalmente a primeira segunda-feira do mês, né, que vai ser dia 3 de abril, a próxima, essa oração é uma oração junto com os irmãos messiânicos. Então, eles estão presentes, eles podem compartilhar alguma coisa, e a gente vai se envolvendo, conhecendo mais, se envolvendo mais com eles. Essa de hoje, como é sábado, e é o dia que, para os judeus messiânicos, eles têm os cultos, os serviços de Shabat, então, normalmente a gente não tem a presença dos irmãos messiânicos no sábado. Então, é o momento em que nós, os cristãos gentios, não judeus, que nós podemos orar juntos e é mais assim uma reunião que a gente consegue falar essas coisas, que a gente tem mais abertura, é uma reunião de família, é uma reunião de compartilhar juntos o nosso encargo e que Deus tem feito coisas tremendas pelas próprias orações. Às vezes alguém ora aqui e é como se fosse realmente uma palavra de Deus na oração. Então, é muito, muito importante essa reunião aqui. Nós queremos orar por todos os irmãos messiânicos no Brasil e queremos nos envolver. Se você orar, se você se colocar, como eu li nessa passagem de Coríntios 8, se você, em primeiro lugar, antes da oração, antes da oferta, antes de talvez sair do seu lugar, ou mesmo na sua casa, pelo Zoom, fazer parte de uma reunião, o tempo que você gasta. Mas, antes de tudo, nós doamos a nós mesmos, ao Senhor, para que o seu propósito seja feito. Amém?